Que loucura! Eu larguei o meu emprego, deixei o meu país e hoje tudo que eu tenho cabe dentro de uma mala e uma mochila. 2 kimonos e uma decisão: acreditar que podia ir além do que parecia possível. Esse, sem dúvida, é um dos vídeos que eu mais gostaria de fazer depois de completar um ano viajando. Então eu vou contar pra vocês de onde veio essa ideia e qual o objetivo das minhas viagens. Atualmente eu tô no meu país de número 8, na Inglaterra, a caminho de um voluntariado. Uma experiência totalmente diferente de todas as outras que eu já vivenciei nessa viagem. Mas começando o porquê, né, de onde veio, na verdade, essa ideia de começar a viajar, né? Algumas pessoas me perguntam disso. E respondendo essa pergunta, no primeiro momento eu não consegui encontrar uma resposta exata. Até que eu parei para começar a analisar e fui anotando, né, de onde veio. Porque no fim das contas, as tuas ideias, os teus sonhos, decisões, ela não vem de uma única coisa. Geralmente ela vem de um acúmulo de coisas, de situações, de acontecimentos no decorrer da sua vida para que você tome uma decisão ou para que você tenha uma ideia. E isso foi justamente o que aconteceu comigo. Eu tenho muitas influências e dentre elas eu parei para analisar que veio uma influência indireta e diretamente dos meus pais. Eu acredito que mais indireta. Por quê? Meus pais, eles saíram de casa muito cedo. A origem, meu pai é baiano e minha mãe é do Pará, e ambos saíram de casa muito cedo, né? Para tentar de fato a sua vida. O meu pai com 15 anos estava saindo de casa, minha mãe também com 15, 13, 17, eu não lembro exatamente a idade que minha mãe saiu de casa para tentar a vida, né? Para justamente procurar oportunidades. E todos os dois fez isso porque aconteceram coisas na vida deles, talvez não por decisão, foi ou por necessidade ou porque, cara, aconteceu. No meu caso não, no meu caso foi uma decisão minha mesmo, não foi algo que aconteceu, foi uma decisão minha. Então meus pais saíram de casa muito cedo e minha mãe já me tinha, né? Ela já era grávida de mim, na verdade, ela estava em um dos seus roteiros, assim. E comigo a minha mãe viajou muito. Eu morei em diferentes lugares com os meus pais. Eu morei na Bahia, morei em São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro com os meus pais, nesses 3 lugares. E outra influência vem também que alguns dos meus irmãos que não foram criados pela minha mãe, foram criados por tias, avós, eles moravam em outras cidades também. E o fato de ter familiares fora, eu também tive essa experiência. Eu com 13 anos, quando aconteceu um desastre em Teresópolis, que é a cidade de onde eu sou natural, eu fui morar com meu avô, né? Então foi a primeira vez que eu deixei de morar com os meus pais para ir morar com os meus avós, que me trouxe também muita bagagem, muita experiência, o fato de não ter a minha mãe ali por perto. Então essas foram algumas influências. E logo depois também o meu irmão sempre teve um sonho, um desejo assim de viajar. Ele que foi um cara muito independente, né? Hoje, inclusive, meu irmão começou a sua viagem agora, esse mês aqui. Terma está em outro lugar, a gente em algum momento vai se encontrar de novo. Vai se encontrar, não de novo, né? A gente não se encontrou ainda, a gente vai se encontrar. Então meu irmão foi uma grande influência para que eu fizesse isso. É tanto que eu comecei a fazer isso no Brasil, quando eu tenho visto negado 2 vezes, aí eu penso em ir para a Europa, não aconteceu porque veio pandemia, e eu na pandemia mesmo começo no Brasil, que eu fui para Belo Horizonte, onde eu fui treinar lá no Felipe Preguiça, depois fui para Florianópolis, enfim, depois fui para outros lugares também. E uma outra influência muito grande foi, cara, de pessoas que eu admirava demais, que eu admirava assim, né, que eu parava para conversar. Muitas pessoas que eu conheci dentro do tatame, que eu parava para conversar,
elas tiveram experiências de morar fora, para fazer intercâmbio, ou viajar, ou para tentar a vida. Muitas pessoas na qual eu admirava o seu mindset, a forma de ver, de se comportar, as coisas que ela conquistou, não só em quesitos materiais, mas a sua estabilidade profissional, a sua estabilidade emocional. Não digo nem estabilidade de, sabe, mas a pessoa se sente bem ali com as conquistas dela. E que isso foi o fato dela ter viajado e vivenciado essas experiências foi muito boa para ela, né? Então, isso foram coisas que me influenciou bastante, né? Porque aquilo me inspirava ao ver aquelas pessoas contando as suas histórias, aquilo de fato me inspirava. E o meu objetivo, né, assim que eu tomei essa ideia ela tem muito mais de um ano mesmo. Eu tenho inclusive isso anotado em um dos meus papéis, aqueles objetivos que a gente faz anualmente. E depois de um tempo aconteceu, né? Há um ano atrás, a gente está em 2026, então em 2025 é quando eu tomo a decisão de sair do meu trabalho, sem dúvida um dos melhores lugares para trabalhar no Brasil, que era o Headquarters em Florianópolis, né? Eu trabalhava juntamente com o mestre, né, e com outros profissionais, né, que influenciaram muito na minha carreira. Foi uma oportunidade muito boa na minha carreira, e dentre outros lugares que eu também passei, que todos esses influenciaram bastante na minha carreira. Então, para mim, sem dúvida, é um dos melhores lugares para trabalhar no Brasil, e eu resolvi me abdicar de muitas das oportunidades que eu tinha ali dentro, profissionais, para vivenciar algo na qual eu não tinha certeza e não tenho certeza. Depois de um ano viajando, eu vejo que tem muitas coisas vão acontecer ainda, o que eu não sei te dizer exatamente, mas eu acredito que é algo maior do que eu possa imaginar que vai acontecer. Então, o meu objetivo, o primeiro sem dúvida é o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do meu próprio eu, da minha percepção de mundo sobre as coisas, de quebrar os meus próprios paradigmas, porque a nossa percepção de mundo e os nossos paradigmas, ele é influenciado pela nossa cultura, os lugares, o ambiente, as pessoas na qual a gente conviveu. Então eu queria ampliar essa percepção de mundo, né? Quebrar os meus próprios paradigmas. Eu não quero me prender numa única verdade, se é que tem uma única verdade, mas ter uma percepção mais ampla das coisas. Então esse foi um objetivo, esse desenvolvimento pessoal. E junto com isso, o desenvolvimento profissional. Porque automaticamente eu acredito que se você se desenvolve pessoalmente, indiretamente você já está se desenvolvendo como profissional também. Mas no meu caso eu coloquei intenção nisso. Então a minha viagem ela tem um propósito de crescimento profissional também, e eu já vou te contar o como, né? O como que eu estou fazendo essa questão de desenvolvimento profissional. Então, o fato de estar visitando diversas escolas, esse é um fator. E juntamente com o desenvolvimento pessoal e profissional, o aprimoramento do inglês, né? Assim que eu saí, eu poderia dizer que eu não falava inglês, né? Eu não falava. Hoje eu posso dizer que eu falo inglês. Hoje eu consigo me comunicar, eu consigo dar uma aula, eu consigo resolver uma pequena situação. Agora, como eu me vejo conquistando esses objetivos? Eu queria fazer algo diferente que fosse enriquecedor, tanto profissional e pessoalmente. Então, eu quero visitar os 5 continentes, e nos 5 continentes, o mínimo 3 países. E nesses 3 países, o objetivo é sim conhecer escolas Gracie Barras, né, que é
a instituição na qual eu faço parte, na qual eu me identifico. As minhas visitas, ela tem um objetivo de analisar quais são as adaptações de acordo com a cultura, com o ambiente, aquele lugar que as escolas necessitam fazer, né, para que elas tenham êxito e para que elas se mantenham dentro dos padrões exigidos por essa instituição. Então eu faço essa análise. Eu faço análise também quais são os desafios que cada escola, de acordo com sua região, ela tem. Automaticamente o fato de treinar em diversas dessas escolas, e de fato até mesmo escolas que não são Gracie Barra, porque tem lugares que eu vou acabar frequentando e não vai ter escolas Gracie Barra, e eu provavelmente vou treinar nessas escolas também. Então eu acabo fazendo essa análise de jiu-jitsu, né? O nível de jiu-jitsu também que esses lugares proporcionam. Automaticamente, fazendo isso de forma intencional, eu acabo tendo que aprender e aprimorar o meu inglês. Nesse trajeto, eu também acabo vivenciando outras experiências. Eu estou aberto a vivenciar outras experiências, o mesmo que eu estou indo fazer agora. Estou na Inglaterra, estou indo para um voluntariado de 11 dias numa fazenda, numa cidade no sul da Inglaterra, com a família inglesa. Então isso é uma experiência totalmente cultural que automaticamente vai me forçar a aprimorar o meu inglês, porque no tatame, por mais a maioria dos lugares que eu passei, você sempre encontra um brasileiro. Então a probabilidade de sempre ter pessoas que falam português ali, né? Então esse vai ser um momento de eu conseguir imergir tanto na cultura local, experiência local, e imergir também no inglês, porque são pessoas que têm outra percepção de mundo. Então isso vai ser automaticamente muito bom para o meu profissional, que é sair um pouco desse ambiente, né, para vivenciar um outro ambiente, porque sem dúvida eu vou aprender alguma coisa aqui que pode ser replicado nesse ambiente na qual eu vivo também, que é um ambiente de tatame, jiu-jitsu, esse ambiente na qual eu estou familiarizado. Bom, esse era um vídeo que eu queria fazer já há muito tempo, porque tem muitas pessoas que me acompanham, as pessoas que estão chegando para entender um pouco mais de quais são os meus objetivos, né, o porquê que eu estou fazendo tudo isso. Não é algo aleatório, por mais que tem momentos que as experiências elas acontecem, simplesmente acontecem, mas tem um objetivo por trás disso. Então, se você acompanha e gosta do meu trabalho ou quer acompanhar essa jornada, eu não sei como que vai ser o fim disso, porém eu quero ter uma sensação. Eu quero ter a sensação de a dona Marlene, que não está mais entre nós, ela me ensinou uma coisa no último encontro que a gente teve, que é ter a sensação de que se a vida acabar está tudo bem, porque eu fiz tudo que eu gostaria de fazer. Então assim eu encerro meu vídeo. Eu espero de alguma forma estar contribuindo para você que acompanha os meus vídeos aqui no canal. Se você gosta, se inscreve aqui no canal também, isso de fato vai contribuir. E eu quero com isso tudo compartilhar, eu quero me desenvolver como profissional, para que assim eu possa desenvolver outros profissionais bons e até melhores, para que a gente possa ter essa troca e contribuir para esse mundo, né? Porque não somos nada, mas se a gente conseguir contribuir de alguma forma, de fato esse time vai sair vencedor. Valeu, porque chegou na minha estação.